Boa noite, amigos. Vamos começar a nossa revisão do primeiro bimestre da nossa disciplina Psicologia e Filosofia, tá bom? No início do bimestre, nós estudamos sobre a questão do senso comum, do mito e da filosofia, tá bom? O senso comum, nós podemos explicar o senso comum como algo que a gente sente comumente, quer dizer, uma coisa que é natural de todo ser humano. Nós temos um preconceito, uma preconcepção de tudo que existe. Às vezes, aquela nossa concepção tem por base científica, mas normalmente é algo que a gente aprendeu ou que a gente adquiriu ao longo da nossa aprendizagem de vida, das nossas relações. Então, podemos explicar o senso comum como um juízo comumente sentido por todo o gênero humano. Mas qual a importância do senso comum? Ele é o primeiro passo para a construção de uma verdade científica. O mito. O mito, ela tem esse caráter de fantasia, uma história fantasiosa. A gente fez o trabalho na sala da história dos mitos, né? A gente viu o mito lá do Rio de Janeiro, o mito lá do senador Amaral, nós vimos várias histórias de mito aqui de Camanducaia. Então, o mito tem essa narrativa fantasiosa. Ela é importante para aquele grupo de pessoas, né? Quando há necessidade de explicar uma coisa que a gente não consegue explicar, às vezes para tranquilizar o ânimo de um grupo de pessoas, a fim de responder uma necessidade do coletivo. Então o mito tem o seu papel. Ele nasce e se consolida a partir da aceitação coletiva. Então o mito, ele é um bom mito quando ele é aceito por um grande número de pessoas. O mito só existe quando ele cai no senso comum, quer dizer, quando ele é aceito por um grande número de pessoas. É ele que dá vida ao mito. O senso comum dá vida ao mito. O mito possui três funções principais, que é explicar, organizar e compensar. Explicar o quê? Explicar aquilo que às vezes nós não conseguimos explicar, que aconteceu no passado, algum fato que humanamente se torna inexplicável. Organizar o quê? As relações sociais. E compensar normalmente uma perda. O mito vem normalmente para compensar uma perda de um grupo de pessoas. O mito, então, muitas vezes nos ajuda a se acomodar naquilo que nós vivemos. Ele tranquiliza o nosso coração. A filosofia. A filosofia, é difícil definir a filosofia, porque nem mesmo os filósofos entram no consenso de uma definição clara da filosofia. Mas vamos pegar a definição histórica da filosofia. Ela tem a origem na palavra grega philos, que significa amor e amizade, e a palavra sofia, que podemos traduzir como sabedoria e conhecimento. Então seria, entre aspas, esse desejo, esse amor pelo conhecimento, essa busca constante pelo conhecimento. É a Pitágoras que se atribui a invenção dessa palavra. Platão mostra que o amor, o philos, é a carência, desejo de algo que não se tem. Então, para Platão, a filosofia seria a busca por aquilo que eu não tenho, que no caso seria o conhecimento. A busca constante pelo conhecimento que eu desejo. Tá bom? No período medieval, a filosofia se tornou investigação racional posta a serviço da fé. Porque a gente vai estudar daqui a um tempo a filosofia medieval. Ela é muito ligada à fé cristã nesse período da Idade Média, né? Mas depois, com o tempo, ela foi tendo novas acepções e hoje nós podemos dizer aí que a filosofia é reflexão crítica elaborada da realidade. Uma reflexão mais elaborada da realidade que vivemos. Aí nós estudamos também, no início da nossa matéria, eu passei para vocês o mito da criação do mundo. Não sei se vocês recordam. Mas o mito da criação do mundo traz alguns ensinamentos. Entre eles, vem falar do caos. No mito da criação do mundo, tudo veio do caos. Tudo se origina da desordem. Então, a ordem brotando da desordem. Então, aquilo que parece que não tem solução, aquela situação que parece irreversível, no mito ele se torna a solução de tudo, a criação de tudo. No mito também vem trazer a personagem de Gaia, que é a mulher, a mãe terra, aquela que é fértil, aquela que tem ordem, afeto, carinho, a fertilidade. Então a imagem de Gaia, o planeta Terra como Gaia, a origem de tudo, aquela mãe de todos os seres vivos. No vídeo que a gente viu também, a gente viu o personagem do Urano, que é o esposo de Gaia, que era um ditador obsessivo, que levava a Gaia ao sofrimento. E hoje, quantos Uranos nós temos no nosso dia a dia, né? Que oprime não só as mulheres, mas todos nós. No vídeo também mostra a morte de Urano. Uma coisa interessante da morte de Urano, ele foi morto pelo seu próprio filho
e foi cortado os seus testículos. Mas qual o sentido desse cortar os testículos? É que o testículo ele é um órgão que representa a fertilidade. E aqui vem aquela questão assim que a pessoa, o ser humano, a partir do momento que ela se torna infértil, mas não só de infertilidade de reprodução sexual, mas a questão da fertilidade da utilidade, de sentirmos produtivos, de sermos úteis. Então essa ideia de perder a fertilidade é perder a vida, porque a partir do momento que nós não conseguimos produzir nada novo, nós nos tornamos inúteis. E essa inutilidade vai muitas vezes nos levando a uma depressão, uma ansiedade, a perda do sentido da vida. E aí, no final da história, vem falar do Cronos, que é o Deus Tempo, que vai então libertar os seres humanos da tirania de Urânio, mas aí nós caímos na mão do Cronos, que é o Tempo. E hoje nós sabemos que nós somos muitas vezes muito dependentes do tempo. Né? Nós temos tempo para tudo. E às vezes não temos tempo para poder viver a nossa vida como ela deve ser vivida. E também a questão da não eternidade, que tudo é passageiro, como a gente vai ver com outros filósofos também que mostram essa ideia. Aí tem a nossa atividade 1. Eu vou clicar aqui para abrir a nossa atividade 1, para recordá-los da nossa atividade 1, mas deixo para vocês a atividade 1 depois lá no nosso grupo, tá bom? A atividade 1 tinha as questões do significado da filosofia. Lembrando que para a nossa prova eu posso utilizar algumas questões da nossa atividade, tá bom? Ou da 1, ou da 2 e da 3, que eu vou mostrar no slide hoje. As funções. Então aqui tem algumas questões que a gente viu em nossa atividade 1. Depois eu posto para vocês a nossa atividade 1, tá bom? Continuando, a introdução ao estudo da filosofia. Aí vem nossa outra aula aqui sobre o assunto aprofundando um pouco mais sobre o conceito de filosofia. A filosofia é o campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio de uma análise racional. Então a filosofia está sempre nessa discussão racional, buscando através da razão a explicação de tudo. Quais são as principais finalidades da filosofia? É claro, gente, aqui como eu falei para vocês, é a linha de pensamento da nossa disciplina. Mas se vocês pesquisarem em vários outros livros, vocês podem encontrar outras finalidades. Mas o que vai ser cobrado, o que vai ser seguido em nossa prova, é o que nós estudamos em nossa aula. A filosofia, então, ela tem como uma de suas finalidades, aqui eu coloquei 3 finalidades dela. A primeira finalidade é criar conceitos e dar base para outros conhecimentos. Então, a filosofia é a base de outros conhecimentos. Ela se preocupa com a construção de conceitos e ela vai servir de base para a construção de todos os conhecimentos. Todas as áreas que você for estudar, você vai ter por base a filosofia. Tanto é que a disciplina de filosofia existe em praticamente quase todos os cursos de ensino superior, porque ela é a base de tudo, tá bom? Ela auxilia e possibilita a produção do conhecimento. A segunda finalidade da filosofia, de acordo com a nossa disciplina, é a refletir sobre a vida. A filosofia nos ajuda a refletir sobre a nossa vida, a entender melhor quem nós somos, conhecermos, né, o autoconhecimento, como a gente vai ver depois no estudo da Grécia Antiga, né, o autoconhecimento, conhecer-te a ti mesmo, essa busca por nos conhecer, né, e refletir sobre questões da vida, do dia a dia, da natureza. Então a filosofia nos leva para dentro de nós mesmos. E a filosofia também, ela é a base da ética e da política. É através da filosofia que nós podemos organizar todas as relações sociais, no convívio ético, no exercício da cidadania, e também ela orienta todas as nossas ações. Ela direciona as nossas ações. E essa visão política, não do partidarismo, mas da política do exercício da cidadania, do exercício do nosso papel de cidadão. Bom? A filosofia, então, ajuda o Estado a se organizar. A gente vai ver que tem vários pensadores que falam sobre o conceito de democracia, da igualdade social, da questão da organização das classes sociais. A gente vai estudar muito sobre isso também no próximo bimestre. Então, a filosofia é a base da ética e da política. A filosofia tem por origem, é claro que nós estamos estudando a filosofia ocidental. Existe a filosofia oriental que tem outras raízes e outros estudos. Mas a nossa filosofia, que é a base do nosso conhecimento, que é a filosofia ocidental, ela tem por origem a Grécia Antiga. Né? Mas por que a Grécia foi tão importante? A Grécia era uma cidade comercial
que recebia muitas navegações e de grande diversidade cultural. Então, essas características da Grécia, se a gente olhar um mapa aqui da Grécia Antiga, ela é toda insular, ela tem muitas ilhas, ela é toda recortada, e ela era um lugar de encontro de navegantes. Então, isso possibilitou que nesse lugar existissem muitas trocas de conhecimento. E quando nós trocamos conhecimentos, nós construímos novos conhecimentos. Então, essa troca cultural, essa troca filosófica de ideias, isso fez com que a Grécia se tornasse aí o berço da filosofia. Lembrando que a filosofia ocidental. Antes da origem da filosofia, a explicação de tudo era mítica. Utilizava o misticismo, as crenças, a religião, a mitologia, os deuses. Mas com o tempo, a filosofia vai construindo a ciência e também dando origem à área do nosso curso, que é a psicologia. O pensamento mítico vai com o tempo, então, dando espaço ao pensamento racional e crítico. Daí, então, surge a filosofia. E aí nós temos a nossa atividade 2, depois eu entrego para vocês, coloco no nosso grupo, posso esse gabarito dessa atividade, só para vocês recordarem a nossa atividade 2, né, que a gente estudou no nosso bimestre, tá bom? Depois eu coloco para vocês essa atividade lá. A filosofia antiga e seus pensadores, tá bom? Então, a filosofia pode ser dividida da seguinte forma. Como dividir a história da filosofia? Em 4 partes. A filosofia antiga, focada na Grécia Antiga. A filosofia medieval, focada aí no cristianismo. A filosofia moderna, a partir do surgimento de novas correntes filosóficas, principalmente o iluminismo. E a filosofia contemporânea, que a gente discute sobre a pós-modernidade, tá bom? São os pensadores mais atuais. A filosofia antiga, ela pode ser dividida em 3 períodos. Então, cuidado aqui, pessoal. A história da filosofia pode ser dividida em 4 filosofias. E a filosofia antiga, que é uma das partes da filosofia, ela pode ser dividida em 3 períodos, que é o período pré-socrático, período socrático e o período helenístico. Dentro da filosofia antiga, nós temos 2 escolas importantes, a escola jônica e a escola italiana, ou eleata. Tá bom? Dentro dessa escola jônica, nós estudamos Tales de Mileto, Heráclito, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes. E dentro da escola italiana, nós estudamos o Parmênides, Zenão, Empédocles e Górgias, que são esses pensadores que a gente estudou nessas 2 escolas. Começando, então, pela nossa escola jônica, o primeiro pensador, Tales de Mileto. Ele é considerado o primeiro filósofo. Lembrando que nesses primeiros filósofos, eles buscavam explicar a origem do universo. Então, eles acreditavam que existia algo que dava origem a tudo e uma substância que dava origem a tudo. Essa substância que dava origem a todas as coisas, eles chamavam de arqué. O arqué seria a substância que dá origem a todas as coisas. Para Tales de Mileto, o arqué era água. Tudo vem da água, tudo volta a ela. Era a primeira proposta filosófica de origem do universo. Todo o universo veio da água, de acordo com Tales de Mileto. Depois, nós estudamos Heráclito, que é conhecido como filósofo do fogo, porque para ele o arqué é o fogo. É o fogo que purifica, é o fogo que cria todas as coisas. E também ele discute sobre o logos, que está relacionado à razão, que governa todo mundo. Então, para Heráclito, tudo veio do fogo, e quem governa tudo é o logos, que é o conhecimento, a razão, a inteligência. O conhecimento governa o mundo. Para Heráclito também, todas as pessoas possuem o logos. Só que alguns usam logos, outros não usam logos. Então, algumas pessoas que não usam logos, ele chama de adormecidos, que são as pessoas que têm logos, mas não fazem uso do logos. E aqueles que fazem uso do logos são aqueles que são os despertos, que ele chama de despertos, as pessoas que usam logos. Nós, como estamos fazendo uma faculdade, buscando conhecimento, nos capacitando, podemos nos considerar, dentro da visão de Heráclito, como despertos. Mas quantas pessoas que nós conhecemos, quantas pessoas da nossa família, da nossa casa, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que tem muito logos, muito conhecimento, mas não faz uso desse conhecimento. Então eles são, para Heráclito, adormecidos, tá bom? Heráclito também tinha essa frase que ele utilizava, o homem que volta ao mesmo rio,
nem o rio é o mesmo, e nem o homem é o mesmo homem. Aqui é a questão da dinâmica. Eu lembro que uma das nossas amigas apresentou, nossos amigos apresentou sobre Heráclito na sala e falava sobre isso, né? Dessa dinâmica, de tudo, dessa vida mutável, né? Tudo muda, nada é igual, né? Hoje não foi igual, não é igual a ontem e não será igual amanhã. Cada dia tem sua dinâmica. Então essa ideia da dinâmica, que assim como nós olhamos para um rio, a água que nós estamos vendo no rio não é a mesma água, porque ela está em corrente, né? Está dinâmica. Assim também nós não somos mais o mesmo, porque a cada dia nós nos transformamos. E que a cada dia nós possamos nos transformar para o bem, né? E ficarmos cada dia melhores. Pitágoras. Pitágoras, a gente vai lembrar da matemática, na mão dele tem o triângulo, a pirâmide, tem um desenho ali do teorema de Pitágoras, da hipotenusa e tal. Lembramos muito bem de Pitágoras na matemática. Ele é conhecido como o autor do termo filosofia, como nós já vimos no slide anterior, né? Que para ele, filosofia é amor ao conhecimento. Para Pitágoras, o mundo é todo organizado numericamente. Os números é que deu origem a tudo. Um arqué, para Pitágoras, são os números. Anaximandro. Para Anaximandro, ele acreditava no apeiron. Apeiron seria aquilo que deu origem a tudo, que ele seria o infinito. A origem de todo o universo estava no que ele chamou de apeiron. Então, para Anaximandro, não era uma substância, mas um ser, algo que ele nem mesmo conseguiu definir, que seria esse infinito, esse apeiron. Ele também discutiu sobre a questão do formato da Terra, formato cilíndrico. Ele tinha uma ideia de uma Terra cilíndrica, a existência do movimento do Sol, apesar que hoje nós sabemos que é a Terra que gira, né? Mas ele falava desses movimentos dos astros através da sua teoria. Anaxímenes. Anaxímenes foi uma das primeiras pessoas a falar que a Lua refletia a luz do Sol. É interessante imaginar que uma pessoa aí, há milhares de anos atrás, sem nenhum recurso, falar sobre a Lua refletindo a luz do Sol, né? Que hoje, com todos os recursos, às vezes nós não conseguimos construir conhecimento. E os filósofos antigos, com pouco recurso, desenvolviam importantes conhecimentos. Para ele, o arqué é o ar. Tudo veio do ar. O ar é o princípio de todas as coisas. É dele que vem tudo. É ele que nos dá a vida. O ar, portanto, é o sopro que nos anima. Eu falava também que essa visão aí de Anaxímenes também foi abraçada posteriormente na filosofia medieval pelo cristianismo, aquela ideia do sopro da vida, o sopro que conduz todos os seres. Então a ideia do ar, Anaximandro tinha como o arqué de tudo. Aí nós tivemos a nossa atividade 3, vou só abrir rapidamente ela para a gente dar uma olhada, mas depois eu coloco para vocês, tá bom? Atividade 3, continuando a nossa aula, a gente vai entrar então na escola eleata, tá? Da filosofia antiga. Os principais filósofos da filosofia da escola eleata italiana, nós já vimos que é Parmênides, Zenão, Empédocles e Górgias. Parmênides, como a gente pode ver essa imagem, ele apontando para a cabeça, ele é o filósofo da razão. Para ele, tudo deve se basear na razão. Ele acreditava que nós não podemos nos levar pelos sentimentos, pelas emoções, mas nós devemos nos guiar apenas pela razão. Ele é responsável pela distinção entre a aparência e a realidade. Para ele, nem tudo que parece ser é, na verdade. Ele é o principal pensador dessa escola. No universo, tudo está parado. Ele acreditava no imobilismo. Diferentemente, aí que a gente viu agora há pouco de Heráclito, que acreditava nesse mundo dinâmico, Parmênides, ele acreditava que o mundo não mudava e que todos os seres tinham uma essência imutável dentro de si. Nós temos dentro de nós uma essência que é fixa, eterna e imutável. Sendo assim, nós não podemos mudar. Tudo é eternamente igual. Zenão, a gente vai lembrar da corrida da tartaruga e do Aquiles, né? Que é claro que isso não seria possível, mas dentro da visão de Zenão, ignorando a passagem do tempo, ele vinha dizer o seguinte: nós não podemos dar sorte para o azar. Nós não podemos menosprezar as possibilidades que podem ocorrer, né? Não podemos ser orgulhosos, tão orgulhosos a acreditarmos que nada vai dar errado. É necessário nos precaver, é necessário sermos atentos, precavidos, não deixar nos guiar apenas também pelos sentimentos, assim como já dizia também, agora há pouco a gente viu o nosso amigo Parmênides, tá bom? Para Zenão, os sentidos são ilusórios e apenas podemos acreditar na razão. Assim também acreditava Parmênides. Ele era discípulo de Parmênides, que a gente já viu no começo
aqui da escola italiana. Empédocles ele está relacionada à questão da democracia, da justiça social, da valorização dos menos favorecidos, dessa discussão social. Ele tinha, por teoria, ele não acreditava apenas num arqué, ele acreditava em 4 arqués. Ele acreditava que todas as coisas eram feitas do fogo, da água, da terra e do ar, e da relação entre esses 4 elementos. E também ele acreditava que todos esses 4 elementos eram regidos pelos princípios fundamentais opostos, universais opostos, que era o amor e o ódio. Então o amor e o ódio, eles se completam, levando então aí ou a harmonização ou a separação. Então ele acreditava nesses princípios que se completavam e direcionava esses 4 elementos, o fogo, o ar, a água e a terra, que davam origem a todas as coisas. Gorgias. O que nós podemos recordar de Gorgias é que Gorgias era um sofista. Sofista era aquele que utilizava da arte da persuasão por dinheiro. Ele, como ele tinha um domínio das palavras, ele fazia discursos, ele manipulava ideias, né? Ele saía dar palestras, mas ele era focado muito na questão material apenas. Ele acreditava apenas na arte do convencimento. Então, para Gorgias, a verdade não existe. A verdade é construída, né? A maior arte que existe é a arte da persuasão, de acordo com Gorgias. E aí, nós finalizamos a nossa revisão. Bons estudos a todos vocês. Fiquem todos com Deus.